Primeiramente, salve. Segundamente, gabinete GameMax Defender. Vamos dar uma olhada nesse carinha aqui? Então é o seguinte, entrando naquela pegada de poder movimentar mais o canal, eu vou começar a fazer pequenos reviews e pequenos unboxings de peças que passam aqui pela minha mão. No caso, eu tô com esse gabinete agora, GameMax Defender, que é um modelinho novo que a GameMax começou a trazer pro Brasil. Antes, ela tinha loja no AliExpress, mas parece que ela removeu a loja, pelo menos eu vi que sumiu vários produtos deles lá. Então você consegue encontrar ele tranquilamente na Shopee ou na Amazon. Então vamos fazer um unboxing, vamos ver como é que é a configuração aqui desse gabinete. Ele traz alguns aspectos novos, ele é um gabinete estilo ATX, mas ele traz alguns recursos que a gente vê em gabinetes mais novos, tipo aquário. Então vamos tirar ele da caixa aqui para dar uma olhada. Ó, aqui é o seguinte, ó, facinho para tirar da caixa. Abre ele todo, vira de cabeça para baixo. E... tcharam! Bem facinho de tirar da caixa. Então, ó, a primeira coisa que eu posso dizer é que ele tem um pezinho considerável, viu? Vou trazer vocês mais pra perto pra gente dar uma olhada de perto. Então ele é um gabinete que segue o estilo ATX padrão, lateralzinho aqui em vidro temperado, é uma chapa de vidro relativamente grossa. A frente dele é essa grade furada, estilo mesh, e ele tem esse detalhe para aumentar um pouco o fluxo de ar de entrada. Logo de cara aqui dá para ver que ele tem um detalhezinho a mais que os gabinetes geralmente ATX dessa forma não tem, que é essa abertura lateral aqui. Então dá pra gente colocar ou duas fãs ou o water cooler de 240 posicionado aqui na vertical. Também dá para colocar um water cooler ou aqui na frente ou aqui na parte de cima. Então vamos remover o vidro para dar uma olhada aqui com mais detalhes de perto. Uma olhadinha na espessura do vidro. Não é um vidro fininho, esse aqui ele é relativamente pesado. Vou ficar devendo aí só a medida, porque eu não tenho aqui o medidorzinho para medir exatamente qual que é a espessura, mas ele é um vidro relativamente espesso. Aqui no espaço interno, ó, tem 5 bytes para placa-mãe, então ela suporta placa-mães até o formato micro ATX e mini ATX também. Mini ATX ela é até menor, geralmente ela é uma baia só. Placa-mãe ATX grande não cabe aqui, então não tem como colocar. Como que vai ser a configuração de fãs aqui, pera? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ele tem várias entradas, ó. Então contando tudo, nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ao todo são 11 fãs, ou se for contabilizar com o water cooler, vai ter as 2 fãs, ou 3 fãs, ou uma fã, dependendo do water cooler. Aqui no gabinete você consegue colocar o water cooler de basicamente todos os tamanhos, sendo de 120 você coloca aqui na traseira, o de 240 aqui na lateral, e se for 360 você tem a opção de colocar ou aqui na frente ou na parte de cima. Se for 360, eu recomendo já colocar direto aqui em cima. Ele deixa um espaço relativo que eu acredito que vai ser suficiente para comportar um water cooler aqui na parte de cima. Para exemplificar como fica a configuração de fãs, eu tenho esses dois. Ai meu Deus do céu, caiu. Então, para exemplificar como vai ficar a configuração de fãs, eu tenho essas 2 fãs aqui para mostrar para vocês como que vai ficar montada. Uma delas é fluxo normal e a outra ela é uma fã de fluxo invertido. Então vamos lá, vamos explicar qual que é qual. Essa daqui é a de fluxo normal e essa daqui é a de fluxo invertido. Dá para ver que a posição das lâminas ela fica diferente. Por quê? Essa de fluxo normal, o ar ele entra por esse lado e ele sai aqui por trás. Então essa parte onde fica essa estrutura de plástico que sustenta o motor, a direção que o ar ele é empurrado, então ele vem nessa direção, ele vai entrar por esse lado e sair por esse lado. Na de fã invertida já fica o oposto disso. Então o ar ele vai se entrar por esse lado, na parte da estrutura, e ele vai vir nessa direção, então ele vem aqui para frente. Por que existe esse tipo de fã? Então a fã invertida ela existe por questões estéticas. Eu consegui deixar ela montada dessa forma. Se eu for usar aqui a parte de baixo como referência, então ela vai ficar montada nesse sentido aqui. Claro, a gente esconde aqui, coloca ela virada para trás aqui para esconder os fios, né? E eu consigo montar a fã dessa forma, com que a parte que é mais bonita, ela fique visível. Porque se eu por acaso não tiver fã reversa e eu tiver que colocar uma fã comum nessa parte de baixo, para ela montar o fluxo de ar correto do gabinete, eu teria que montar ela nesse sentido aqui, em que a parte da estrutura da fã fica virada para a parte visível e não fica esteticamente tão bonito. Então vou colocar um lado a lado para vocês verem a diferença. Então, na hora de construir o fluxo de ar do gabinete, com a fã reversa ele fica dessa forma e com a fã comum ele fica dessa forma. Então ele fica um pouquinho mais feio, né? Fica com essa estrutura virada para cima. Nesse gabinete aqui, para montar o fluxo de ar correto dele, você colocaria então aqui fãs reversas embaixo e 2 fãs reversas aqui na lateral também. Essa parte lateral aqui, ela funciona muito melhor como uma admissão de ar para jogar ar frio para dentro do gabinete do que como expelindo ar quente para fora. E eu explico por quê. Tá vendo que ele tem um ressalto aqui de distância? Esse ressalto, na hora que você for montar as fãs aqui, as fãs elas vão ficar desse lado de fora aqui. Ó, fã reversa, ela vai ficar montada por dentro, aqui por dentro do gabinete.
E esse espaçamento que tem aqui, ele cria uma bolsa, porque o ar quente ele não consegue sair de forma eficiente aqui através desse buraco e através dessa redinha de poeira de proteção. Então ele vai, uma parte do ar quente ele acaba acumulando por dentro dessa estrutura do gabinete, ficando aqui nessa região aqui por trás da placa-mãe, vindo aqui para baixo. Então ele não fica tão eficiente do que como se você monta ele para ele puxar o ar. Então ele vai puxar ar frio, ó, dando uma olhada aqui do outro lado para ficar um pouco mais fácil de entender. Para a entrada, o ar frio ele sempre vai acabar conseguindo passar e entrando por aqui. Então aqui na frente, que é a admissão de ar frio, vamos colocar uma fan comum, e essa fan comum ela vai ficar montada dessa forma aqui, com a parte da estrutura virada para dentro. Assim ela puxa o ar frio de fora e joga para dentro do gabinete. Então o fluxo de ar fica entrada, 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 saída e saída. Então aqui embaixo dá para ver que o espaço para colocar o parafuso é um espaço bem pequeno. Para conseguir prender a fan aqui, você vai precisar desse tipo de parafuso aqui, ó. Ele é um parafuso mais longo e ele só tem a rosca na ponta dele. Porque assim você vai colocar a fan aqui, então com a fan no lugar aqui, o parafuso ele tem que ser longo o suficiente para atravessar a estrutura da fan e prender no buraco embaixo. Não são todos os gabinetes que mandam esse parafuso junto. Vamos descobrir se a Gabimax vai mandar esse parafuso junto. Esse daqui eu já tinha, né? Só tô mostrando para exemplificar. Vamos abrir essa outra lateral. Ih, caralho, tá apertado com força isso aqui, cara. Pô, não acredito que eu vou ter que pegar uma chave. Se eu pegar uma chave... esquece. Então vamos lá, tirei aqui, vamos ver quais são os parafusos que a Gabimax manda junto aqui com o gabinete. Manda as abraçadeirinhas para fazer o cable management ou gerenciamento de cabos. E não manda o parafuso longo. Aqui não tem nenhum parafuso longo. Tá merda, começou a cachorrada latir, mano. Puta que pariu. Então, como o Gabimax não manda, vou deixar aí na descrição qual que é a medida desse parafuso aqui pra você poder comprar, pra poder prender as fãs na parte de baixo ali. Vamos aproveitar pra dar uma olhada aqui na parte de baixo, então. Vem o manualzinho, tirei esse manual fora aqui. Filtrinho de poeira pra fonte. Pelo amor de Deus, hein? Coloca com a fã virada pra baixo, porque ela vai puxar o ar daqui de baixo, entendeu? Eu já vi gente que monta com a fã virada pra cima e a fã fica passando sufoco dentro do gabinete, coitada. Nessa outra parte tem slot de um HD de 3.5. Eu acho que se a pessoa for ligeira, ela consegue botar dois aqui, ó. Dá pra botar um em cima também. Ou dá pra colocar dois SSD pequeno também. Essa furação aqui, ela parece comportar um SSD certinho. Então, ó, dá pra alinhar os 4 parafusos aqui. Só tem que ver o tamanho da cabeça desse parafuso, porque esse buraco aqui ele é meio grande. Dependendo do parafuso, ele consegue facilmente sair aqui. Tomar cuidado, mas dá pra colocar. Aqui, um aqui, mais um aqui. E esse SSD, ele só vai ser acessível se não tiver placa-mãe aqui. Porque se tiver placa-mãe na frente, não vai ter como acessar para prender o parafuso ali. É bom colocar o SSD antes da placa-mãe na hora de montar. Se for SSD SATA, assim, né? E a chapa dele não é aquela chapa fininha de papel, sabe? Então, ó, você pode botar uma força aqui, ela dá uma mexida, mas não é aquela chapa que amassa com facilidade, sabe? Essa parte que geralmente é bem sensível aqui, pode botar uma forcinha que ela não enverga. Então é uma chapa bem legal, ele dá uma robustez interessante pro gabinete e a pintura dele é bem legal também, cara. Não percebi nenhum tipo de falha na pintura também. Aqui na parte de cima, então tem um botãozinho de power, um botãozinho de reset e tem um botãozinho de LED. Então, para quem tiver aquele tipo de fã que já liga direto aqui sem precisar de controladora, dá para ligar as fãs sem precisar da controladora. Então, caso você vá colocar um water cooler aqui nessa lateral, a configuração de fã vai ser exatamente igual. Como é muito difícil os water coolers virem com fãs invertidas, eles vêm com fãs comuns. Então, essa daqui é a fã comum. A orientação dela vai ficar nesse sentido aqui. Então, o radiador vai estar colado aqui na estrutura do chassi e a fã, ela vai ficar nessa configuração aqui, ó, com a partezinha de estrutura aqui do motor virada para dentro, que nesse sentido aqui, ele vai puxar o ar frio de fora do gabinete, já vai passar instantaneamente no radiador do water cooler e ele vai ser jogado aqui. Caso você vá colocar um water cooler de 360 na parte de cima, as fãs dele, sendo do padrão normal, elas ficam montadas dessa forma, com a estrutura colada no radiador e parte aberta da fã bonita virada para dentro aqui, assim, dessa forma. Então ele vai ficar nessa configuraçãozinha aqui, ó, parte estrutura colada no radiador jogando o vento para fora, parte bonita virada para dentro. Claro, aqui, ó, essa daqui ela ainda é bonitinha, ainda dá para deixar o espelhinho para fora aqui, ó. Quem ficou curioso, essa daqui é aquela Prism 4RS que imita aquelas fãs caríssimas da Lian Li. Essa daqui fez muito sucesso na AliExpress. Então, para exemplificar, ó, queridinha D4, vamos ver como é que ela fica aqui de espaço. Dá e sobra tranquilamente.
Afinal de contas, isso aqui é uma plaquinha Micro ATX, então realmente não vai ter problema de montar aqui. Setupzinho branco, ó, ficou bonitinho. Então esse foi o vídeo, rapaziada, videozinho rápido pra mostrar pra você que se interessou, que viu ele em algum lugar, queria entender mais ou menos como que era esse gabinete, que é um pouco difícil achar informação sobre ele. Se não for a foto que os vendedores colocam em anúncio, é muito difícil. Ele também tem disponível na cor preta, e é isso. Vale a pena comprando no precinho certo. Não vale é pagar caro demais nesse gabinete. Mas, no geral, ele tem uma estrutura boa, ele tem uma boa quantidade de espaço para fã, dá pra montar diversas configurações de fã aqui nele. E ele tem essa pegada TX mais clássica, né? Pra quem não quer se render aos gabinetes aquário, esse daqui é uma ótima opção. A GameMax tem trazido outros modelos também. Além desse Defender, tem o Siege, se eu não me engano, também. Tem um outro que, putz, agora eu não lembro, mas eu posso deixar uma foto dele aí. Eles são gabinetes que seguem essa proposta e que não deixam sem opção a galera que não curte muito gabinete panorâmico ou aquário naquela outra pegada. Então, é isso. Curtiu? Deixa o like pra fortalecer o canal, porque o canal tá crescendo, viu? O canal tá crescendo. Considere se inscrever pra você ver mais conteúdos como esse. E tamo junto, rapaziada. Valeu!